ou se você deixa para comemorar no dia 1º de março. Quando fevereiro não tem 29. Que acontece, né? Mais alguém de aniversário? Quem você quer homenagear através do nosso Viva Bem? Aproveite sempre, espaço aberto. A gente ama uma festa, uma comemoração, fazer com que as pequenas conquistas sejam realçadas, valorizar a oportunidade que a gente tem de estar aqui respirando, na ativa, com saúde, tendo o que fazer, se sentindo útil. Vamos lá. Oi, Vinícius. Bom dia. O Giovanni está ali. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre tudo aquilo que leva alguém a poder ser verdadeiro. Naldo, nesse caso, Naldo Bene, famoso no Brasil inteiro, aquilo que faz, é óbvio, sempre repercute numa dimensão muito grande. Ele está ali agora com os holofotes todos para ele, mas se sentindo ameaçado por tanta gente que o perturba, com frases de efeito ditas por ele, que são colocadas em xeque. Giovanni, a mentira realmente tem perna curta? A verdade sempre aparece ou nem sempre? Nem sempre aparece. E isso que é engraçado, porque as pessoas sempre olham a mentira como se fosse... É muito mal vista socialmente. Mas ela é muito mais comum que a gente pensa, porque todo mundo mente de alguma forma. Ou quando alguém pergunta assim, você tá bem? Aí fala assim, tô, mas no fundo não tá tão bem. Ou a gente faz aquelas mentiras comuns do dia a dia, do tipo assim, não quero ir para tal lugar hoje porque eu tenho um compromisso, ou coisa do gênero. Tudo isso acaba sendo uma mentira de qualquer forma. Uma desculpa para não ir no treino na academia também uma mentirinha. Exatamente. Quando a gente fala assim, eu não vou porque eu estou cansado, mas no final nem foi trabalhar às vezes no dia. A gente sempre escuta uma mentira tanto para nós quanto para os outros, porque, vamos dizer assim, ela é uma habilidade social. O problema é quando ela começa a virar uma patologia, que daí é quando a pessoa começa a literalmente criar mentiras em cima de mentiras, e aí para sustentar a mentira ela cria outra mentira. E aí logo acredita na própria mentira? Logo acredita. E é muito interessante isso, porque quando a gente fala de memória, a memória das pessoas elas mudam o tempo inteiro. Toda vez que você lembra de alguma coisa, a sua memória está sendo reconstruída. Então, para alguém que sofre com uma mentira patológica, ela começar a acreditar na própria mentira, é 2 toques. Ela começa a recriar aquela memória, recriar, aí ela não sabe o que é verdade, o que não é, e ela começa a viver aquela experiência como se fosse verdade, e às vezes ela acredita e ela fica na dúvida entre o que aconteceu ou não. E é muito confuso isso, porque como é que você vai garantir que aquela pessoa confundiu a memória ou ela sabe nitidamente que ela está mentindo? Ali tem alguns dos exemplos para o pessoal que está por fora desse babado, dessas últimas semanas principalmente. Veio mais à tona a partir do momento em que Gisele Bündchen, solteira depois de muitos anos casada, né, voltou para o Carnaval do Rio de Janeiro, e aí ele tinha dito no podcast que quem tinha sido responsável por convencê-la de vir ao Brasil nesses dias de festa tinha sido ele. Aí também suspeitaram de que talvez não fossem fatos reais, que a Nike teria feito um tênis exclusivo para ele, que nem LeBron James tem. A gente está aqui para dizer se é fato ou não é. Não tenho provas nem contra nem a favor. Tá? Não vou dar um veredito aqui sobre tudo isso. Mas o pessoal, é claro, pegou uma deixa aqui, outra ali, e aí deu no que deu. Uhum. Ele está lá dizendo, vocês estão me subestimando, tudo isso faz parte da minha realidade. Eu já fui, sim, considerado o Michael Jackson brasileiro, e assim por diante. Por que pode ser viciante? Qual é a graça? Qual é o barato de você distorcer uma história sobre você ou sobre o outro, ou aumentar um pouco aquilo que você escuta quando vai repassar? Uhum. A gente brinca muitas vezes de telefone sem fio na escola, né? Sim. Desde cedo. E aí vê o que chega lá na ponta. É assim, assustador. É de muito diferente. É interessante a gente pensar porque, assim, o ser humano é um animal social. A gente adora conversar com gente. Tem gente que fala que não gosta de gente, mas, na verdade, ela às vezes não tem habilidade social. No geral, ela acaba sentindo solidão. Mas o ser humano ele precisa de pessoas. E quando você parar para pensar dessa forma, você começa a perceber que a mentira ela tem um valor muito importante em alguns pontos, mas ela causa muitos problemas em outros.
Por exemplo, o que leva alguém a mentir? Ou ela está tentando se proteger, por exemplo, ela fez uma coisa errada e ela vai dizer que não fez para tentar se proteger, ou ela quer ganhar algum tipo de vantagem. Por exemplo, eu quero ter um status maior do que eu tenho, eu quero que as pessoas me vejam de uma forma um pouco melhor. Eu quero conquistar aquela gata pelas redes sociais, pelo aplicativo, então direi que Exatamente. tal coisa. E você começa a falar que, eu tenho um carro do ano, eu não moro com os meus pais. Viajei o mundo. Já viajei o mundo, eu conheço tal celebridade. E esse é um exemplo bem interessante. Falar que conhece, por exemplo, celebridades, dá um sinal de status, porque, teoricamente, você sente que é mais importante. Só que se você parar para pensar de forma mais racional, não tem tanta diferença. Mas o que faz isso acontecer? Porque o ser humano é emocional. Ele é totalmente emocional. E porque ele vive numa zona de manipulação o tempo inteiro, entendeu? E é bem interessante porque quando a gente fala de mentira, as pessoas sempre pensam naquela mentira do tipo que leva alguém para cadeia, ou que vai prejudicar a vida de alguém muito sério, ou aquela mentira totalmente esvairada que você conta. Às vezes a pessoa só conta para se divertir mesmo, sabe? Aqui no Paraná a gente fala que conta causa, que você falou que aumenta. Então eu fui lá e comprei um peixe desse tamanho. E no final era um tamanho do braço. Mas por quê? Eu pesquei, nossa, um graúdo. Passei 3 dias pescando e disse que passou só a tarde lá e com insolação, hein? Sim. A gente ri. Tem como identificar? Pegar a pessoa no flagra? E quando a gente está na frente de alguém que nitidamente não está falando coisa com coisa, tá? Né? Tá ali claro que aqui não é possível. O que a gente diz para essa pessoa? A gente não fala nada, porque a gente não é cúmplice do mentiroso quando a gente finge que acreditou? E aí eu coloco uma coisa para você pensar. Vale a pena entrar num conflito que não vai dar em nada? Porque pensa da seguinte forma, o mentiroso ele já entrou naquela mentira para tentar ganhar algum tipo de coisa. Sabe Deus lá por qual razão? Por qual razão? Cada um vai ter o seu motivo. Pode ser o motivo mais simples possível. Às vezes ele está só entediado, ele inventou uma mentira para tentar se divertir ali. Ou ele queria ver a reação do vizinho contando que o vizinho fulano de tal está praticamente à beira da morte. Exatamente. Entendeu? Mas ele só passou por uma cirurgia, tá em recuperação. Exatamente. Muito... E aí ele fala para assim, nossa, eu sou o detentor da informação. Eu sou uma fonte... Sou valioso, entendeu? Sim. E aí você começa a avaliar assim, eu começo a colocar essa pessoa contra a parede. Ela vai começar a falar, tentar se proteger. E no final das contas, às vezes ele não está nem aí, ele só está se protegendo para tentar manter a conversa. Entendeu? E alguns Melhor casos, não perder tempo com isso, então. É melhor não perder tempo. Desnecessário. Desnecessário. Identificou um mentiroso, a primeira coisa que você faz, se você tem um fato, você joga o fato. A pessoa vai sambar no tomate, igual a gente fala assim, para tentar se proteger, mas no final das contas todo mundo sabe, às vezes até ela sabe, às vezes ela só está tentando sair pela tangente. Entendeu? Ou você simplesmente escuta aquela informação e não leva para lugar nenhum. Porque é muito difícil a gente identificar uma mentira. Porque você pega, por exemplo, nós dois estamos conversando e um terceiro está ouvindo. Eu vou ter minha versão, você vai ter a sua versão e o terceiro vai ter a outra versão. Qual é a verdade? Qual é a verdade? Sim. Entendeu? A não ser com as situações, por exemplo, que aconteceu com o Naldo. A gente não pode falar se é verdade ou não. Sim. Mas são situações muito, muito atípicas. Você fala assim, tá, beleza, aconteceu. Como? Entendeu? E aí você começa a se questionar. E aí você começa a levantar assim, não dá para isso aqui ser verdade. Ele está um pouco incomodado e ao mesmo tempo surfando na onda para ganhar mais popularidade, enfim, sendo zoado. Quais outros prejuízos ou desvantagens na vida a pessoa pode ter a partir do momento em que ela ganha uma fama forte de mentiroso, de mentirosa? Porque se aconteceu num episódio isolado, né, numa circunstância, ok. Mas aí se aquilo... Se repete. Uma coisa que é interessante a gente avaliar é porque mentira sempre foi usada como um fator político muito forte. E como eu tinha comentado, a gente é um animal social. E muito da questão social é a questão da confiança. Então, quando tem pessoas que têm mentiras patológicas, elas tendem a ficar perdendo essa confiança. E isso dificulta ter relacionamentos, manter emprego, vamos dizer, em contato com pessoas próximas. Quando a pessoa falar a verdade... bem provavelmente o outro não vai botar fé. Exatamente. Aí ela começa a adoecer, porque daí começa a ficar com pouco contato social. Isso vai aumentando a probabilidade de ter problemas com ansiedade, com depressão, entendeu? Aí ela começa a ter vergonha, diminui a autoestima, entendeu? E é muito interessante isso porque muitas vezes a pessoa já começou a mentir para uma baixa autoestima. Porque ela queria colocar ela num status maior do que ela poderia estar. E aí começa a criar um ciclo onde vai colocar ela numa baixa autoestima cada vez maior. Porque, vamos dizer assim, tem pessoas que mentem muito bem e tem pessoas que mentem muito mal.
entendeu? E tem pessoas que mentem coisas do cotidiano e tem pessoas que mentem coisas muito sérias. E tem gente que mente sobre si e tem gente que inventa sobre o outro. Exatamente. Também para denigrir a pessoa, no caso da fofoca maldosa. De coisa fofoca. A fofoca é um exemplo bem interessante disso, porque você faz fofoca com quem quer escutar aquela fofoca. O Naldo nem está sendo tão maldoso, maldoso, porque ele ainda está falando sobre ele. Né? Exatamente. Se confere ou não confere com a realidade, ok, mas ele não está distorcendo algo feito ou não feito pelo outro. E é interessante que o do Naldo, você percebe que Claro nitidamente... que envolve outras pessoas. Fulano me deu, eu que falei com... E se você parar para avaliar, a mentira do Naldo é literalmente para aumentar status. Porque, por exemplo, ele é um artista, ele precisa de status, isso é importante porque aumenta a quantidade de seguidores que ele tem. E ele aproveita esse tipo que a gente fala surfar no hype. Sim. E provavelmente vai ter gente ajudando ele a cada vez ganhar mais seguidores. Porque no final das contas, ele vai acabar desenvolvendo isso aí como se fosse uma piada e vai levar isso como se tivesse tudo bem. Por quê? Porque ele vai começar a aproveitar isso aí para aumentar mais ainda o status dele. Porque pensa assim, o que muda o cara falar que tem um tênis do Chris Brown, do LeBron James? Sim. Nada. Ou que teve um contato com o Chris Brown. Não vai mudar nada, entendeu? Só que o que acontece? É literalmente para ter um pouco mais de valor social. Eu sou uma pessoa importante, eu tenho muito mais valor do que eu realmente tenho. Muitas vezes para ele seja um problema porque pode significar um problema de autoestima ou um problema pessoal que ele está tendo. E ele tenta mascarar esse tipo de situação através da mentira. Ou literalmente ele utiliza isso como uma habilidade para tentar literalmente com fins políticos, que é o que acontece muito nas eleições. As pessoas pegam meias verdades e distorcem para conseguir algum tipo de situação, algum tipo de vantagem, algum tipo de coisa para conseguir... Na época de campanha eleitoral... Nossa, ficou recentemente famoso o fake news. Sim. Fake news é o quê? Uma meia-verdade que você distorce um fragmento de informação e aí normalmente as pessoas não conferem. Viraliza, todo mundo começa a acreditar e começa a virar a nova verdade. Sendo que quando você pega os fatos em si, não existe aquilo. E é interessante a gente avaliar, porque você falou assim, o mentiroso sempre aparece. Por isso que nem sempre. Porque como é que eu sei que alguém está mentindo? E como é que eu sei que aquela mentira realmente é uma mentira que vai prejudicar alguém? Porque isso não prejudica ninguém, não muda nada a vida de ninguém. A única coisa que aumenta é o estado daquela pessoa. Como que eu vou provar que aquilo não é verdade? A não ser situações muito típicas, por exemplo, vamos dizer, o Chris Brown ou um tênis que ninguém tem. É muito improvável que exista esse tênis. Mas se existir, e aí? É uma coisa muito atípica, vamos dizer assim. É o famoso cisne negro que o pessoal fala. Que é uma coisa que todo mundo só conhecia o cisne branco, só acreditava que existia ele, até um dia que conheceu o cisne negro. Até o momento, ninguém sabe desse tênis. Uma hora, se ele aparecer, ok. Estava todo mundo errado. Você aí de casa conhece alguém que tenha fama de mentiroso, mentirosa? Não precisa nem apontar os nomes aqui. Ou vamos desmascarar os mentirosos nesse Viva Bem de terça-feira. Que tal? Aumentar nossa audiência. Deu um jeito aí de se manifestar. A terapia cura. A veia mentirosa da pessoa consegue colocá-la no eixo? Na infância, bastante. talvez, se o pai e a mãe perceber já que a criança está indo por esse caminho. É muito interessante ver nesse negócio da criança, porque pensa assim, uma família onde o pai agride muito a criança. Aí a criança começa a aprender que ela, mentindo que não fez determinada coisa, ela consegue uma determinada situação. Ela evita de apanhar. Não apanhar. Aí você começa a perceber que você começa a recompensar esse tipo de comportamento. Então, quando você pega a mentira... Que vale a pena em alguns casos. Vale a pena. Por isso que eu falo pra você assim, a mentira é muito comum. Sim. Pessoas mentem normalmente. Só que... É hipócrita dizer que a pessoa nunca mente. É uma mentira falar que ninguém mente, Sim. entendeu? Entretanto, tem mentiras sérias e mentiras que não tão importantes. Então, é interessante avaliar, porque quando a gente começa a avaliar crianças, elas normalmente estão mentindo pelo bruto. Evitar que algo aconteça. Você quebrou a TV? Não, nem encostei, nem estava lá. Entendeu? Por quê? Porque ela está com medo de apanhar. Então, é aquela situação de proteção. Pergunta, já foi para Disney? Já fui. Já fui. Mas para não passar por uma situação vexatória na cabeça dele. Exatamente. Mãe, eu preciso de um celular. Por quê? Porque falaram que eu não posso entrar no colégio se não tiver um. Entendeu? E era uma mentira. É uma mentira. Por quê? Porque ela tem aquela questão social, só que ela não tem, vamos dizer assim, o grau de crivo que a gente tem como adulto. E mesmo adulto mente. Estou com dor de barriga, não posso ir para a escola. Não posso. Todo mundo fala. Quem nunca mentiu a dor de barriga, né? A patroa, ai, que dor de cabeça, hoje não vai rolar. E assim por diante. E é interessante isso, porque quando você começa a perceber, a terapia ela vai auxiliar nesse ponto específico. Porque quando a gente fala essas mentirinhas do dia a dia, a gente tira sarro, brinca, ou até fala, aquilo como é que é, migueleiro, né? Fica contando migué. Mas quando você pega uma pessoa que mente de forma compulsória, aí é um problema muito sério.
Porque daí ela não tem motivo nenhum, ela só começa a mentir e vira como se fosse o cérebro dela recompensa por mentir. E muitas vezes ela não quer mentir. Ela sente prazer. Ela sente prazer. E às vezes ela não quer mentir, mas assim, ela mente porque tem vontade. É tipo assim, já acostumou com aquele processo. E aí a terapia você vai começar a auxiliar passo a passo. Porque tem muitas pessoas que acreditam que a terapia você vai lá escutar uma coisa específica e isso vai mudar a tua vida. Mas, na verdade, é muito diferente disso. Você vai começar a ensinar, momento a momento, minuto a minuto, a pessoa a se policiar sobre determinado comportamento e aí ela começar a alterar a vida dela. Porque, quando assim, às vezes foi 20 anos ela fazendo determinada coisa e não vai mudar da noite para o dia. E aí você tem que ir ensinando essa pessoa, ó, talvez mentir em determinadas situações não tenha tantas vantagens. Então é interessante você começar a tentar outra alternativa. Ah, você sente que a verdade não se enquadra nesse ponto? Então vamos tentar, vamos dizer assim, ou não falar, ou tentar contar uma parte que não te incomoda, ensinar habilidades sociais. Porque, no final das contas, muitas pessoas elas acabam utilizando da ferramenta da mentira, vamos dizer assim, uma forma de tentar ganhar algum status, proteger de alguma coisa. E se você começa a ensinar que tem outras alternativas, ela acaba evitando. Porque que chegam naquele mesmo resultado, né, de um jeito mais saudável. E se você for avaliar, quando o mentiroso cai por terra, é igual eu tinha comentado, ele é muito mal visto. E aí, automaticamente vem vergonha, a pessoa começa a diminuir contato social. Por quê? Porque vem aquela história, quando a gente vê alguém que está na mentira, automaticamente a confiança cai, e aí você só aponta os dedos, entendeu? Não é possível que a pessoa não vá ficar constrangida, né, com Exatamente, vergonha. Entendeu? E é muito interessante isso porque... Não é bonito, né? Não é bonito. Culturalmente não é bonito. Culturalmente nunca foi bem aceito isso. E não é uma coisa legal, não adianta falar assim, o fato de ser comum é legal. Claro que não, tem muito comportamento que a gente faz que é errado e que é bem comum. Por exemplo, a gente tem um alto pico de sedentarismo. Sedentarismo não é bom, mas é comum. Sim. Entendeu? Então, mentir é comum, mas não é bom. As pessoas mentem, não é bom, mas a gente tem que estar ciente de que isso acontece. Porque se a gente fingir que não acontece, às vezes a gente tem aquela falsa confiança que a gente chama de pessoas ingênuas. A gente fala assim, a pessoa acredita em todo mundo. Essa frase já mostra que as pessoas já mentem muito. A gente nem entrou aqui no quesito traição, marido e mulher, namorado, namorada. Nossa, isso. E tudo mais. Você está mentindo aí que não mente? Vamos refletir. Obrigada, Giovanni. Muito obrigado, hein? Muito bom. Partiu o tratamento, terapia. Ser um ser humano melhor, sempre. Estou sentada nessas poltronas lindas aqui. A gente sempre capricha, porque vocês, convidados, são muito ilustres. Olha, né? Olha só, tudo com 50% de desconto.